Existe uma pergunta que começou a ecoar nos corredores do futebol brasileiro e que, até pouco tempo atrás, parecia impensável. Será que o jogo continua sendo decidido apenas dentro das 4 linhas? Ou existe uma influência silenciosa crescendo nos bastidores, enquanto milhões de torcedores acompanham cada lance acreditando que tudo depende apenas do talento dos jogadores? O assunto voltou com força depois que novos comentários passaram a circular, envolvendo o crescimento das casas de apostas, os contratos milionários espalhados por praticamente todos os clubes e um ambiente que, para muitos observadores, parece cada vez mais difícil de compreender. O que antes era visto apenas como patrocínio, começou a despertar perguntas que ninguém consegue responder completamente. Durante anos, a camisa de um grande clube representava apenas sua história, seus títulos e seus patrocinadores tradicionais. Hoje, basta assistir a uma rodada inteira para perceber um cenário diferente. As marcas de apostas aparecem estampadas no uniforme, nos painéis de publicidade, nas entrevistas, nas transmissões e até nas ativações digitais. Para muita gente, isso representa apenas uma evolução do mercado esportivo. Mas o que começou a incomodar alguns torcedores foi justamente a velocidade dessa transformação. Segundo comentários que ganharam espaço nas redes sociais, nunca houve uma presença tão dominante de um único segmento econômico dentro do futebol nacional. Naturalmente, isso não significa que exista qualquer irregularidade. Afinal, contratos comerciais fazem parte da realidade do esporte moderno. Ainda assim, segundo pessoas próximas ao ambiente esportivo, o crescimento acelerado desse mercado acabou criando um clima diferente nos bastidores. Não porque alguém tenha apresentado provas de manipulação coletiva, mas porque determinadas coincidências passaram a ser observadas com muito mais atenção. E quando coincidências começam a se repetir diante de milhões de pessoas, elas inevitavelmente alimentam novas interpretações. Foi justamente nesse momento que algumas discussões começaram a ultrapassar o limite das arquibancadas. Analistas, jornalistas esportivos e torcedores passaram a observar determinados episódios sob outra perspectiva. Lances polêmicos, decisões inesperadas, mudanças repentinas de comportamento durante partidas importantes e até reações incomuns após determinados resultados passaram a ser analisados quadro a quadro. O curioso é que muitas dessas análises não buscavam encontrar culpados. Elas apenas levantavam uma pergunta desconfortável. Será que existe alguma pressão invisível que o público nunca consegue enxergar? Nos bastidores, o clima parecia diferente sempre que esse tema surgia. Em entrevistas coletivas, dirigentes frequentemente evitavam aprofundar determinadas respostas. Técnicos desviavam o foco rapidamente. Jogadores demonstravam cautela ao falar sobre apostas esportivas. Nada disso prova absolutamente nada, mas o silêncio, em algumas situações, acabou chamando tanta atenção quanto qualquer declaração. E foi exatamente esse comportamento reservado que passou a alimentar novas conversas entre torcedores. Outro detalhe despertou curiosidade. Nos últimos anos, diferentes investigações envolvendo manipulação individual de atletas vieram à tona em diversos países, inclusive no Brasil. Casos isolados mostraram que a influência do dinheiro das apostas pode alcançar pessoas específicas dentro do futebol. As autoridades trataram esses episódios de forma pública e diversas medidas passaram a ser discutidas para proteger a integridade esportiva. Mesmo assim, segundo relatos que continuam circulando, parte da torcida acredita que esses casos conhecidos talvez representem apenas uma pequena parcela de um problema muito maior. Essa percepção não nasce de provas novas, mas do impacto emocional provocado pelos acontecimentos recentes. Enquanto isso, um fenômeno curioso começou a acontecer nas redes sociais. Toda rodada importante passou a gerar uma enxurrada de vídeos tentando identificar padrões escondidos em lances decisivos. Alguns enxergavam apenas erros humanos. Outros acreditavam estar diante de simples coincidências. Mas havia também
Quem dissesse que certas decisões pareciam difíceis de explicar apenas pela pressão do jogo. O interessante é que essas interpretações raramente chegavam a uma conclusão definitiva. Elas apenas aumentavam o número de perguntas. Só que teve um detalhe que passou quase despercebido. Quanto mais dinheiro circulava envolvendo direitos comerciais, publicidade e plataformas digitais ligadas às apostas, maior parecia ficar a desconfiança de parte do público. Não porque existisse uma comprovação concreta de qualquer favorecimento, mas porque a relação financeira entre empresas do setor e o universo do futebol nunca havia alcançado proporções tão expressivas. Para alguns especialistas, isso representa apenas uma nova fase econômica do esporte. Para outros observadores, a situação exige vigilância permanente justamente para preservar a credibilidade das competições. E foi nesse ambiente carregado de dúvidas que começaram a surgir perguntas ainda mais delicadas. Se o futebol depende da confiança do torcedor para continuar sendo paixão nacional, o que acontece quando a própria torcida começa a desconfiar daquilo que vê dentro de campo? Talvez essa seja apenas uma impressão causada pelo momento. Ou talvez exista algo acontecendo nos bastidores que ainda ninguém conseguiu compreender completamente. E essa dúvida, silenciosa e persistente, parece estar apenas começando. Essa sensação de incerteza ganhou ainda mais força, porque o futebol nunca viveu apenas de resultados. Ele sempre foi alimentado pela emoção, pela confiança e pela ideia de que qualquer time pode surpreender quando a bola começa a rolar. Mas quando uma parcela da torcida passa a enxergar interesses financeiros cada vez maiores ao redor das competições, nasce um conflito silencioso. Não é apenas sobre quem vence ou perde. É sobre acreditar que tudo continua acontecendo da forma mais justa possível, mesmo diante de um cenário completamente diferente daquele de poucos anos atrás. Segundo comentários que continuam circulando entre profissionais ligados ao esporte, dirigentes e especialistas em governança esportiva passaram a discutir com mais frequência mecanismos capazes de fortalecer a transparência das competições. O objetivo dessas conversas seria justamente impedir que qualquer suspeita, verdadeira ou não, comprometa a imagem do campeonato. Afinal, no momento em que o torcedor começa a duvidar da integridade do espetáculo, o prejuízo emocional pode ser tão grande quanto qualquer crise financeira. Mas o que chamou a atenção foi outra mudança de comportamento. Sempre que uma arbitragem gera enorme repercussão ou uma partida termina cercada por polêmicas, a discussão rapidamente ultrapassa os lances do jogo. Em poucos minutos, vídeos, cortes de entrevistas e análises começam a se espalhar pelas redes sociais. Expressões faciais são observadas. Silêncios ganham interpretações. Pequenos gestos passam a ser vistos como sinais escondidos. Muitas vezes essas conclusões nascem apenas da percepção de quem assiste. Ainda assim, elas mostram como o ambiente de desconfiança cresceu de maneira impressionante. Há quem diga que esse fenômeno revela muito mais sobre a relação entre o torcedor e o futebol moderno do que sobre qualquer episódio específico. O esporte se transformou em um mercado bilionário. Clubes negociam cifras cada vez maiores. Plataformas digitais disputam espaço. Empresas internacionais investem pesado para fortalecer suas marcas. Dentro desse contexto, a presença das casas de apostas se tornou praticamente inevitável. O problema é que, para parte do público, essa proximidade constante acabou criando uma dúvida difícil de ignorar, mesmo sem qualquer evidência concreta de influência sobre os resultados. Nos bastidores, algumas pessoas defendem que a resposta para esse cenário passa por fiscalização rigorosa, tecnologia e transparência absoluta. Sistemas de monitoramento de apostas, investigações independentes e punições severas para casos comprovados de manipulação são frequentemente apontados como ferramentas essenciais para proteger a credibilidade do esporte. Essas medidas existem justamente porque as autoridades reconhecem que o risco precisa ser combatido antes que a confiança seja abalada de forma irreversível. Enquanto isso, o torcedor continua fazendo aquilo que sempre fez:
Observa, compara, questiona. Cada lance polêmico parece carregar um peso maior do que carregava alguns anos atrás. O erro, que antes era tratado apenas como falha humana, agora costuma gerar discussões muito mais profundas. Segundo pessoas próximas ao ambiente esportivo, essa mudança de percepção representa um dos maiores desafios enfrentados pelo futebol atual. Reconquistar a confiança é muito mais difícil do que conquistar novos patrocinadores. O silêncio depois de determinadas partidas também continua despertando interpretações diferentes. Entrevistas curtas, respostas cuidadosas, declarações que evitam alimentar novas controvérsias. Em muitos casos, esse comportamento pode ser apenas uma tentativa de reduzir a pressão sobre clubes e atletas. Mesmo assim, para quem já acompanha o noticiário com desconfiança, cada palavra omitida parece abrir espaço para novas perguntas. Talvez a maior questão não seja descobrir se existe um grande segredo escondido no futebol brasileiro. Talvez o verdadeiro desafio seja impedir que a simples existência dessas dúvidas destrua a relação de confiança construída ao longo de gerações. Porque quando a paixão encontra a suspeita, até os acontecimentos mais comuns passam a parecer extraordinários. E nesse ambiente, qualquer coincidência pode rapidamente se transformar em combustível para interpretações que dividem torcidas inteiras. No fim, permanece apenas uma certeza: o futebol continuará sendo investigado, debatido e observado por milhões de olhos atentos. Alguns enxergarão apenas um esporte em transformação. Outros acreditarão que existem conexões invisíveis entre dinheiro, influência e poder. A verdade definitiva talvez ainda esteja distante. Mas enquanto novas perguntas continuarem surgindo a cada rodada, o debate permanecerá vivo. E agora, a dúvida fica com você. Estamos apenas diante da evolução natural do futebol moderno? Ou existe algo além da versão que chega até as arquibancadas? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sino para acompanhar as próximas investigações e deixe seu like. A voz da torcida também faz parte dessa história.